Olá, meu nome é Rafaela e faço parte da equipe de treinamentos da empresa. Hoje nós vamos demonstrar o sistema financeiro. Primeiramente, nós temos que fazer o cadastro da nossa empresa no sistema. Então, nós vamos acessar o menu Manutenção, Empresas, Dados Cadastrais, Cadastra ou menu Manutenção. Nós vamos avançar aqui na setinha. No momento, nós já temos uma empresa cadastrada. Para cadastrar a empresa nova, basta clicar no botãozinho Novo. O sistema vai abrir a tela de cadastro, né? Então, todos os campos que estão em vermelho são obrigatórios, né, para se salvar o cadastro. Inicialmente, né, todos os campos podem ser alterados, menos o campo do abreviado. Então, esse campo aqui você tem que colocar um nome com a certeza, né, que esse nome vai estar mesmo fixo na empresa para todos os sistemas, tá bom? Então, aqui eu vou abrir o parâmetro que a gente já cadastrou. Então, como vocês podem ver, a gente colocou abreviado, CNPJ, razão social e a parte do endereço. Na aba Parâmetros Gerais, nós colocamos a classificação da pessoa jurídica, mas tem várias opções aqui para serem colocadas. Lembrando que esse cadastro ele vai ser utilizado para todos os módulos. E também a situação da pessoa jurídica. É possível também ser colocado logotipo para impressão de relatórios e também ser configurado e-mail, né, para envio de informações. Feito o cadastro, basta clicar no botão Grava. Depois de cadastrada a empresa, nós temos que falar para o sistema que nós queremos trabalhar com aquela empresa específica. A gente chama isso de definir a empresa. Tem duas formas de se fazer esse processo no sistema. Clicando com o botão direito do mouse, na opção de definir a empresa, ou pelo menu Movimentação, Definir empresa. Vai aparecer as opções de empresas cadastradas, selecione qual deseja e clique em OK. No primeiro acesso, o sistema vai avisar que essa empresa não está inicializada. Você clicando em Sim, em Inicializar, o sistema vai encaminhar para o menu de Parâmetros Adicionais da empresa. Aqui nos parâmetros adicionais, você vai preencher conforme a forma que a empresa irá trabalhar. Controla contas a pagar, controla contas a receber. Se for o caso das duas, deixa marcado ou então desmarca, né? Caso não vá trabalhar com algum dos tipos de contas. Utiliza a autorização de pagamento para as contas a pagar. Isso aqui é uma permissão do usuário supervisor. Toda vez que for dado baixa em uma conta a pagar, né, o usuário supervisor vai ter que dar essa autorização na baixa. Caso vá trabalhar com desdobramento nas contas, ou seja, vai desdobrar as despesas e as receitas, né, da empresa, é só marcar aqui e depois, posteriormente, é feito o cadastro. Caso no módulo contabilidade foi marcado que a empresa irá trabalhar por centro de custo, a gente marca também dentro, né, do sistema financeiro para as informações ficarem iguais. Aqui é apenas uma demonstração, né, dos tipos de movimentos mais utilizados, né, na hora da baixa do documento. Caso você tenha uma taxa de juros diária para as contas a receber, é só marcar aqui que o sistema levará essa taxa no preenchimento automático do documento. Se você precisar controlar as datas ativas para os lançamentos, ou seja, trabalhar com uma tolerância, né, referente à data ativa. Eu quero que ele me permita, né, cadastrar documentos até 90 dias antes da data de hoje. Então, é só marcar aqui e marcar a quantidade de dias que deseja para estar fazendo esse controle. Utilizar desconto condicional de acordo com o vencimento. É aquela mensagem que vai sair no nosso boleto, aquela questão de, se o cliente pagar até tal data, aplicar tais condições. Então, é uma condição para se aplicar o desconto. Exibir tela com as contas vencidas na definição da empresa, isso aqui é bem bacana, que ele vai avisar, né, referente aos vencimentos da conta naquela data e se houver contas em atraso, né? Então, é como se fosse um lembrete para a gente aí logo que a gente inicializa no sistema. Utilizar conversão de moeda estrangeira, caso vá utilizar, né, dentro do sistema a moeda estrangeira, é só marcar. Considerar a prioridade a baixa do valor total do documento. Permitir data anterior à emissão, né, ou seja, adiantar a baixa do documento. Imprimir nota de recibo de débito após as baixas. Isso aqui, se você marcar o sistema, quando você der a baixa na conta, ele já vai abrir a telinha para imprimir, né, a nota e o recibo de débito, né, das contas.
Considerar saldo devedor dos documentos para exportação dos bancos, ou seja, ele vai considerar todas as informações, né, acréscimos e decréscimos, aí no envio da exportação para os bancos. Considerar saldo devedor dos documentos de emissão de boletos, ou seja, também para emissão de boletos ele vai considerar todas as informações, acréscimos e decréscimos. Exibir tela com os clientes que deverão receber retorno na definição da empresa. Essa informação aqui é como se fosse uma agenda de retorno para os clientes, né? Cada cliente cadastrado no sistema tem uma aba de ocorrências, né? Onde você pode cadastrar essas ocorrências de retorno. Então, quando você entrar no sistema e definir a empresa, ele também vai abrir uma telinha avisando que aquele cliente específico ficou de receber um retorno naquela data por alguma pendência. Desconsiderar sábados, domingos e feriados no cálculo da data de disponibilidade, se houver essa particularidade na empresa, né? É só deixar marcadinho. E utilizar orçamento de previstos versus previsão, né, de receita e despesa. Isso aqui é para emissão de relatório gerencial de previstos versus realizado, né? Caso você vá trabalhar com a parte de desdobramento de despesa e receita, o sistema consegue gerar um relatório aí, né, de comparativo, né, de previstos versus realizado. Aqui é para quem vai realizar a movimentação bancária, trabalhar com conciliações bancárias, né? Controla movimento bancário. Aqui é o mesmo processo, né? Caso você vá desdobrar, né, entre despesas e receitas, essa movimentação bancária, e também marcou o centro de custo na contabilidade, é só marcar aqui as opções para estar controlando. Aqui você pode informar o banco mais utilizado pela empresa no processo de preenchimento automático. Rafael, eu trabalho mais com o Banco do Brasil, por exemplo, então eu já deixo ele aqui como, né, informado, né? Então ele já leva esse padronizado, esse banco preenchido na minha conta. Então, apesar dele levar preenchida essa informação, tem como a gente alterar depois, caso, né, uma particularidade de trabalhar aí com outro banco naquele momento, tá? Realizar movimentações bancárias após as baixas, né? Então, se for fazer esses processos, ter que mexer nas contas após as baixas, é só marcar, né, que ele vai permitir essa informação. E se você tiver que ele validar um código, ou seja, como se fosse uma permissãozinha, né, de histórico aí para validação, é só estar marcando aqui. Caso vá trabalhar com a conciliação bancária, importar extrato bancário do cliente para fazer essa conciliação, né, é só estar marcando aqui a opção de conciliar a movimentação bancária. Aqui é caso a empresa, né, trabalhe com algumas despesas, né, e alguns descontos de duplicatas. Então, aqui nós teríamos que cadastrar, né, os históricos para cada situação aqui de despesa e de desconto de duplicata, né. Então, isso aqui é muito particular, o cadastro, né, ele pode ser feito por aqui, como vocês podem ver, não tem nada cadastrado ainda, basta clicar aqui no botãozinho novo, que ele abre a telinha de cadastro, né, para dizer se é entrada, saída ou uma transferência. E aqui, caso trabalhe com adiantamentos de clientes e fornecedores, ou seja, receba antes do prazo dos clientes ou pague antes do prazo dos fornecedores, é só marcar aqui essa opção também para ter esse controle, gerar relatórios, né, e também exportar isso para a contabilidade. Estrutura de receita, centro de custo e despesa. Então, isso aqui vai depender muito, né, do que foi marcado aqui. Se a gente marcou que desdobra, né, receita e despesa, aqui na parte de estrutura de centro de custo, a gente vai ter que escolher em que níveis, né, a gente quer trabalhar com essas despesas e receitas, né? E aqui a parte do centro de custo, né, se você já cadastrou lá dentro do contabilidade, vai seguir o mesmo processo que foi feito lá, a mesma quantidade de níveis, tá bom? Aqui na parte da emissão de boletos, né, local de pagamento e alguma instrução específica fixa que você queira deixar no seu boleto, né, para a parte da emissão. Integração. Então, aqui nós vamos marcar para integrar com o sistema contabilidade, ou seja, exportar informações de forma automática. Caso, né, a empresa tenha trabalhado por centro de custo, aqui vai ficar habilitado, né, para você marcar também essa particularidade, para as informações ficarem iguais. Gerar lançamentos de compra e venda. Considerar documentos lançados somente pelo sistema fiscal, ou seja, ele vai desconsiderar, né, as contas vindas de outros módulos. Gerar lançamentos de devolução de compra, gerar lançamentos de apropriação, né, de valores adicionados às contas. Então, conforme você vai habilitando as opções, ele vai habilitando para você poder selecionar as informações aqui embaixo. Quando já houver plano de contas, estiver tudo certinho, ele já permite você selecionar diretamente as contas, né, para essas exportações. Aqui, caso, né, trabalhe com despesas bancárias, né, também vai estar indicando, né, a conta contábil para cada despesa e o histórico da contabilidade para essas despesas.
E aqui, né, o que ele vai levar a mais aí no seu lançamento, além da conta débito, além da conta crédito, o histórico. Ah, Rafaela, eu quero que ele leve aí o número do documento também, eu quero que ele leve o nome dos clientes e fornecedores das contas, né, para deixar o meu lançamento mais detalhado. Então, é só estar marcando aqui as opções. Aqui também, né, seria para a parte de duplicatas devolvidas, né, marcar também as informações, né, referente aos históricos, e se quiser estar colocando um complemento, né, para também deixar mais detalhado, é só colocar. Integração parte 2. Aqui, caso a empresa aí seja matriz ou filial, colocar a conta destino aí, né, para qual que vai ser, se vai ser para matriz ou se vai ser para filial referente ao banco, tá bom? E integração parte 3, então aqui vai depender muito, né, de como a gente cadastrou aí, quer cadastrar as contas, né, contábeis dos nossos clientes e fornecedores. Caso a gente vai cadastrar de forma sintética, a gente vai ter que indicar uma conta aqui específica, né, para todos os clientes e fornecedores. E caso seja analítico, aí nós iremos indicar, né, uma conta para cada cliente e cada fornecedor cadastrado. Caso nós tenhamos marcado, né, que a empresa vai trabalhar com adiantamentos, né, de clientes e fornecedores, aqui nós poderemos marcar também o histórico, né, para esses adiantamentos de clientes e fornecedores, e posso colocar um complemento manual aí também para deixar mais detalhado. Depois que nós parametrizamos todos os processos aqui que a empresa vai utilizar, nós vamos salvar esse parâmetro. Prontinho, aqui ele estava pedindo para a gente colocar as contas, né, referente aí às despesas, então nós vamos salvar. Aqui então nós vamos marcar, como nós não vamos trabalhar de forma sintética, nós vamos marcar aí contas analíticas, aí as contas analíticas, né, vai ser cadastrada uma conta para cada cliente fornecedor, e essas contas vão ficar gravadas lá no cadastro do cliente e do fornecedor. Prontinho. Então, aqui nós vamos, né, depois de feito o parâmetro, né, da empresa aqui, parâmetro adicional, nós vamos começar a fazer os nossos cadastros, né. Então, primeiramente, para cadastrar os clientes, é no menu manutenção, clientes, cadastra ou manutenção. Dentro do manutenção, vai ter o botãozinho novo aqui, que é o cadastra. Nós já temos um cliente cadastrado, então para cadastrar um novo, basta clicar aqui no botãozinho novo, né? Esse aqui, como já está cadastrado, eu vou entrar nele como altera. O cadastro, né? Então você vai colocar se é pessoa jurídica ou física, né? Marcar CNPJ ou CPF aqui, razão social. As informações aqui, elas são opcionais, né? De você preencher. O que é obrigatório são as informações de identificação e a parte de localização aí desse cliente que você vai estar cadastrando, tá? Aqui também fica aquela aba de ocorrências que eu mencionei para vocês lá nos parâmetros, né? Então, o sistema aqui, né, você pode colocar uma data de ocorrência para retorno do cliente, né? Então, aqui você coloca qual a data do retorno, cadastrar a situação de retorno aqui. Então, ainda não tem nada cadastrado, você pode vir aqui, ó, cadastra novo, coloca um código, uma descrição, coloca que essa ocorrência é um retorno de cliente. Seleciona e aqui embaixo você marca a situação, a pendência que ficou com o cliente. Quando chegar na data programada, né, o sistema ele vai quando você entrar na empresa, ele vai te dar o aviso lá que esse cliente ficou de receber um retorno por alguma pendência, tá bom? Então aqui só gravar, né? E aí o nosso cliente já está cadastrado. Depois de cadastrar o cliente, pode ser cadastrado também o fornecedor. O processo é bem parecido, né? Então, nós podemos vir aqui no cadastro ou no manutenção, que dentro dele também vai ter o cadastro, tem aqui o nosso fornecedor, né? Então, vou entrar aqui nele com um botãozinho novo para mostrar para vocês. Então, tá aqui, ó, CNPJ, razão social e a parte de endereços, que é obrigatória aí para o salvamento do cadastro do fornecedor.
Depois do cadastro do fornecedor, a gente pode cadastrar os bancos que a empresa vai utilizar nas contas, né? Então aqui, bancos, né? Cadastra ou manutenção. Botãozinho novo. Então aqui nós cadastramos já um banco, também vou entrar nele com o botãozinho altera. Aqui, né, código, nome do banco, agência, né? Então aqui essas informações são obrigatórias, é só salvar. O cadastro, né, em si, nós temos a lista de todos os bancos aqui, né? Que o sistema trabalha, então aqui tá toda a listinha dos principais bancos aí para você estar lançando nas suas contas, tá bom? Então é só selecionar ele e finalizar aí, complementar o cadastro. Depois de cadastrado o banco, nós temos também que cadastrar as contas correntes, né? Desses bancos. Então também vamos aqui no manutenção, avançar na setinha, botãozinho novo. Eu vou entrar com o altera para vocês verem o cadastro já pronto. Então aqui selecionamos aquele banco, né, o Banco do Brasil, que é o banco que estava cadastrado, a agência, aqui um saldo inicial da conta, número da conta, uma observação na parte do cadastro da conta, né, informe o número da conta sem o dígito verificador. Então aqui na hora de cadastrar a conta não pode ser colocado o dígito verificador, porque esse dígito verificador no parâmetro do banco ele vai num campo separado. Então se ele for junto aqui, né, pode dar erro na hora da emissão de boletos, na hora da emissão de arquivos de remessa, tá? Então aqui sempre sem o dígito verificador, né, cadastrar o número da conta. Depois de cadastradas essas informações, nós já podemos começar a cadastrar as nossas contas, né? Então aqui, por exemplo, a gente vai cadastrar uma conta a receber, também eu posso vir no cadastro ou no manutenção, avançar aqui na setinha e ele tem um botãozinho novo nosso que é o cadastro. Então aqui é só clicar, ele vai abrir a telinha. Então aqui o número do documento geralmente é o número, né, da nota ou que você vai fazer a emissão, né? Então se é uma nota, né, você pode selecionar aqui qual que é o modelo dela, qual que é o cliente. Aqui no número da nota a gente sempre copia o mesmo número de documento. Série, valor do documento. Se a gente colocou aquela taxa de juros, ele já ia trazer preenchido aqui pra gente automaticamente. Se tiver alguma retenção, data de vencimento, disponibilidade. Esse documento é um único documento, né? Então nós vamos salvar ele como definitivo. Caso nós tivéssemos cadastrado desdobramentos de despesas e receitas, ele abriria uma aba aqui para a gente colocar, né, o rateio aí dessas receitas, nesse caso aqui do contas a receber. Cadastramos as informações, basta salvar. Então eu cadastrei aqui um movimento, né, uma conta a receber, um movimento definitivo. Aí como que faz para a gente provisionar um documento, né? Então vamos lá. Botãozinho novo. Cadastro aqui o número do documento, o modelo, o cliente, série, valor. Nesse caso, esse documento 02, ele vai ser um documento provisionado. Esses R$50 aí, eles vão acontecer até o mês de dezembro. Então, aqui nós vamos, né, colocar ele como documento provisionado mensalmente e vamos salvar. Nesse momento, ele vai perguntar se nós desejamos provisionar essa conta agora. Colocamos sim. E aí, ele pergunta se nós queremos utilizar a mesma data, né, uma única data para a emissão da conta. Se for o caso, sim. Se não colocar não, ele vai permitir a alteração da data. Aqui ele abre a tela de provisionamento. Como nós já estamos direto no documento, ele já traz ele selecionado, né, aqui para nós. Então, esse documento aqui nós estamos no mês de maio e nós vamos provisionar essa conta até dezembro. Selecionamos a conta e damos o OK. Nesse momento ele pergunta a confirmação da provisão. Nós colocamos sim. Aqui ele vai abrir as parcelas para nós até dezembro e nós confirmamos no OK. Se caso você tiver colocado para alterar a data, nesse momento você pode fazer a alteração dos vencimentos aqui dessas contas. Então, OK? E as provisões foram geradas com sucesso. Então, nós vamos fechar aqui para mostrar a diferença. Então, aqui está o nosso documento principal e os provisionamentos. Então, ele sempre vai trazer P de provisão,
o número do documento principal e o número da parcela que representa aí essa conta, tá? Então, dessa forma, nós provisionamos a conta 02. Para as contas a pagar, o processo seria basicamente o mesmo. Você vai cadastrar aqui no contas a pagar, cadastra ou manutenção, avançar na setinha, botãozinho novo. Coloca o número do documento. Se for uma nota fiscal, notificação. Caso seja um imposto, é só marcar. Seleciona aqui o fornecedor. Mesma coisa, copia o número da nota como o número do documento. Valor do documento. Vencimento. Caso tenha alguma observação para estar colocando referente ao banco, né? É só estar colocando aqui. Então, aqui, ó, caso, né, seja um documento só, você vai deixar ele como definitivo. Caso seja um documento provisionado mensalmente, é só marcar aqui, salvar, ele vai abrir a tela de provisão. Então, a forma de cadastrar a conta a pagar é bem parecida da forma que nós fizemos a conta a receber. A única diferença é que aqui vai ser a questão de fornecedor e aqui vai ser um imposto ou uma notificação, que no caso é uma nota de entrada. Esse caso aqui eu não vou salvar, né? Porque o processo é basicamente o mesmo. Depois que nós cadastramos, né, as nossas contas, nós temos as partes de tabelas, né? Então aqui, né, caso, né, você queira usar um tipo de movimento diferente na baixa do seu documento, é aqui que você vai estar cadastrando. O sistema, ele já tem alguns movimentos padrões cadastrados, né? Então, se quiser cadastrar algum movimento que não tenha cadastrado aqui, nesse processo, é só clicar aqui no botãozinho novo, e aí ele abre a tela de cadastro para vocês, né, fazerem esse cadastro novo. Parte aqui também, continuando no tabelas, né, nós conseguimos também cadastrar aqueles históricos, né, que eu tinha mencionado na parte lá dos parâmetros para despesas bancárias, desconto de duplicata. Então aqui eu consigo cadastrar ou no cadastro ou no manutenção esse processo aí dos históricos, né, se é uma entrada, saída ou transferência. Continuando, aqui na parte de tabelas, nós também conseguimos cadastrar vendedores, vincular cliente a fornecedor, cobranças, contas contábeis. Aqui, né, como a nossa empresa vai integrar com o sistema contabilidade também, né, nós temos que indicar aí, caso nós tenhamos indicado que vai trabalhar de forma analítica com as contas, né, as contas para cada cliente ou fornecedor, né. Então, aqui eu consigo, né, para cada cliente meu aí, cadastrar, né, o cliente e a conta contábil, né, cadastrada lá no plano para ele. Então, ele individualiza os valores por conta, né, então fica um processo mais detalhado, né, conta a conta. Isso para os clientes, para os fornecedores também a mesma coisa. Dá para cadastrar vinculando o fornecedor à conta específica dele, se você marcou que ele vai trabalhar com a forma analítica. Os bancos que a empresa, que você cadastrou, né, aqui na empresa também, nós temos que indicar aí as contas contábeis para cada um deles, né, para o sistema poder, a questão de duplicatas, né, fazer o processo aí também, né, nessas questões de duplicatas, se você vier a trabalhar com duplicatas na empresa. E também os tipos de movimento, né, VXVD, que é mais utilizado, JUR, multi, né, então desk, que é desconto. Então você pode cadastrar esses movimentos mais utilizados aí nas baixas, né, cadastrando aí também a parte de contas a pagar e receber para a geração dos lançamentos contábeis. Continuando aqui na parte de integração com a contabilidade, né, na parte da exportação, aqui também dá para transferir entre empresas cadastradas no sistema, né? Você pega dessa empresa cadastrada e pode transferir, né, para outra empresa destino aí as informações bancárias. Referente, né, à contabilidade. E aqui a parte de impostos retidos, né? Isso aqui principalmente para a parte de serviços, aí caso a empresa tenha, aqui é indicado também uma conta contábil para cada imposto retido, né? Então aí é só gravar. Então aqui na parte de movimentação, chegamos, né,
onde nós vamos dar a baixa, né, nessas contas a pagar e receber. Então, aqui a gente consegue, né, selecionar a conta que nós desejamos dar a baixa. O sistema já traz todo o preenchimento para nós, né? E aqui, né, nós conseguimos selecionar o movimento da baixa. Então, aqui nós conseguimos selecionar, tem todos eles aqui. Se você vai dar a baixa, né, no valor total do documento, é só marcar, né, marcar aqui a data, e o banco, né, aqui a conta corrente, histórico, se foi cadastrado histórico, né, por processo, e aqui o valor do nosso documento. Aqui tem outras, né, situações aí que você pode estar cadastrando. Então, se eu fosse dar baixa no valor total do documento, né, aqui seria somente gravar. A Rafaela mais o cliente, né, pagou aí adiantado e foi dado um desconto para ele, né, nessa conta aí. Então, aqui eu consigo, né, cadastrar primeiro o valor do desconto. Então, sempre que tiver um acréscimo ou decréscimo numa conta, você vai cadastrar primeiro o acréscimo ou decréscimo e depois o valor do documento, né? Então, aqui, ó, a gente consegue cadastrar o desconto primeiro, né? Aí ele mostra aqui o movimento. E aqui a gente coloca qual que é o valor do desconto. Então, aqui a gente vai, né, chegar aqui para o finalzinho, se tiver outras situações, e abrir uma outra linha. Aqui, sim, a gente vai dar a baixa do valor do documento. Se vocês observarem, os R$10 de desconto, ele já veio para cá, ó, para o saldo do nosso documento, né? No sentido aí de fazer a parte da... descontar já o valor do total do documento, né? Esses R$10, o valor de R$50 total do documento. Então, sempre que houver esse processo, né, de desconto, multa, então de sempre lançar primeiro o acréscimo ou decréscimo e depois o valor do documento, que seria o nosso BXVD aqui, né? Aí preencheria daquela mesma forma, né? O banco aqui tudo certinho, a conta. E aqui o nosso valor do documento. E salva. Aqui, né? Aqui ele tá falando que é uma gravação do movimento, confirma a gravação. Sim, o valor da baixa pode ser maior que o devido. Deixa eu colocar aqui os 40, perdão. Prontinho. Então, nós demos aqui o valor da baixa, né? O valor do nosso documento. A mesma coisa para o contas a pagar. Então, aqui também vai colocar o número de documento, se houver desconto, juros ou multa, lança primeiro os juros e a multa, depois a baixa do valor total do documento, né? E aí ele já vai dar aqui o saldo dos juros, né? Então, ele vai acrescentar no valor total do documento. Aqui, né, nos lançamentos bancários, aquela questão da movimentação bancária que nós parametrizamos. Então, aqui a gente consegue lançar, né, contas a pagar e receber que não vem de um documento fiscal, não é uma nota fiscal, né? Então, o processo, basicamente, né, é bem parecido. Então, aqui você coloca, né, a agência, se é uma conta a pagar, receber outro tipo de lançamento, o número do documento, e aqui vai o tipo do movimento, BXVD, né, e toda a informação aí referente ao documento, né, e aqui as datas referente a essa conta cadastrada. Aqui também, né, nos lançamentos bancários, é onde nós conseguimos importar, né, a parte de extrato bancário do cliente para fazer conciliação, né, onde nós fazemos a conciliação das movimentações bancárias em si. Então, caso, né, você vá conciliar um banco, é só selecionar ele aqui, né, e fazer a busca aí, o sistema vai trazer aí para você todas as contas referentes a esse banco para você fazer essa conciliação bancária. Caso você queira, né, fazer a importação do extrato do cliente para fazer esse processo de conferência, então lembrando que a conciliação não vai gerar a movimentação bancária automaticamente, ela serve para a conferência, né? Você vai fazer a busca, né, aqui no botãozinho I de importar. Lembrando que o formato do extrato bancário é OFX para importação. Então aqui você vai selecionar o diretório, onde, né, esse arquivo vai estar, né, constando. Seleciona o arquivo e vai clicar em importar. O sistema vai trazer para cá, né, todo o movimento, né, e demonstrar ele na cor azul para você. Então, tudo que tiver dentro do arquivo, ele vai demonstrar na cor azul. E aqui na parte branquinha, ele vai demonstrar para você
o que já está cadastrado dentro do seu sistema financeiro. Então, esse dia aqui, ó, do extrato já tem no meu sistema financeiro, né? Eu marco aqui para ele conciliar somente, né? E aí ele vai entender que esse lançamento já está certo, né? Esse movimento já está certo. Caso aconteça de ter movimentos com conflito de correspondência, é que aqui no seu arquivo foi encontrado 2 linhas em rosa com a mesma data e mesmo valor, né, de lançamento. Então aqui é um alerta para você verificar se essa informação não está duplicada dentro do seu arquivo. Lembrando que tudo que for conciliado tem que ser gravado no OK, para que quando você retorne aqui para continuar a conciliação, você não precise refazer os processos, ele já traga os movimentos que já foram conciliados anteriormente por vocês. E aqui nós temos uma tela de geração de provisões, né? Então, quando você faz o cadastro de uma conta a pagar ou receber aqui, e você cadastrou esse documento como definitivo, mas depois você verificou que ele era provisionado. Então, quando você vem aqui tentar fazer a provisão, o sistema não abre a tela para você provisionar no momento essa conta, tá? Então, para a gente conseguir provisionar essa conta posteriormente, nós temos que entrar no documento e mudar ele para documento provisionado. Quando nós salvamos aqui, vocês vão ver que ele não abriu a tela para provisionar. Então, essa tela para provisionar é justamente a tela de geração de provisões, essa tela que eu estou mostrando para vocês agora. Aqui você seleciona se é uma conta a pagar e receber, que você vai fazer a provisão. Faz a busca pela data, pelo banco ou pelo cliente aqui. Pede para visualizar e o sistema vai trazer as contas, né, para você selecionar qual você deseja provisionar. Então aqui você vai colocar o período da provisão, vai marcar qual documento você quer provisionar e agora ele vai abrir a telinha perguntando para você, né, se você confirma a geração da provisão, clicando em sim. Ele vai gerar todas as parcelas para você do documento 1, né, indicando a numeração de cada uma delas, confirmando, ele gera com sucesso. Então, se você cadastrar uma conta nesse momento, né, e não provisionar quando você salvar, você pode fazer a provisão posteriormente no menu movimentação, geração de provisões. Então, agora nós vamos ver um pouco dos relatórios, né, relação a conferências aí que vocês vão estar fazendo, os relatórios principais que vocês vão utilizar, relatórios gerais, contas a pagar e contas a receber, né? Então aqui são relatórios primordiais aí para vocês acompanharem as contas que estão sendo lançadas, né? Então aqui ele vai abrir. Então aqui só colocar a data da visualização, se vocês quiserem filtrar, né, por modelo da conta, né, utilizar as quebras aqui para estar fazendo o processo. E esses relatórios, elas têm essas particularidades que você pode selecionar o que vai sair no relatório, né? Então aqui no Seleciona Campos, nós temos aí algumas opções, já tem algumas selecionadas aqui, só que lembrando que o sistema ele tem um limite de caracteres para caber na linha, né? Então aqui vocês têm que reduzir o suficiente, né, para caber na linha do relatório. Então esse processo aqui, né, escolhe uma informação, né, manda para o lado aqui direito, e essa informação você pode ordenar, né, qual a função dela, qual a ordem que você quer no seu relatório. Então é só ir para cima ou para baixo. A Rafaela vai ultrapassar o limite de caracteres, então manda de volta as informações e vai diminuindo o suficiente aí para caber na linha. Dá o OK para confirmar e faz a visualização do relatório. Então aqui ele trouxe, né, pra gente o relatório, conforme as informações que estavam selecionadas, né? Então é um processo bem simples mesmo de estar fazendo. E você mesmo pode personalizar seu próprio relatório com as informações que vão sair nele. Depois que fez esse processo, então ele é por contas a receber, a mesma coisa, né, por contas a pagar, o mesmo relatório, com os mesmos processos, vai mudar só a questão, né, de imposto ou nota de entrada, mas ele também tem o Seleciona Campos, né, aqui os filtros de quebra para vocês selecionarem. Fez o processo, só visualizar o relatório. Outro relatório importante também é a parte de emissão de documentos, né? Então aqui onde, caso a empresa vá trabalhar com boleto bancário, né? Então aqui é onde vai ser feita a seleção do boleto, né? Só que antes de fazer esse processo aqui de selecionar boleto,
a gente tem que fazer o processo de preencher o parâmetro do banco, né? Então, aqui em utilitários, exportação de dados, bancos, parâmetros, é onde é feito o parâmetro do banco, né? Então, essas informações aqui, né, o gerente vai passar para vocês referente ao que vocês devem preencher em cada campo, né? Então, aqui foi onde eu mencionei para vocês que vai o dígito a parte, né, da conta corrente. Então, é aqui que é colocado a parte, o dígito, tá? Então, todas essas informações o seu gerente do banco vai passar aí para vocês preencherem nesse processo. Então, depois que vocês fizerem o processo de preencher os parâmetros do banco, aqui vocês vão selecionar, né, quais os boletos que vão ser gerados, né, no arquivo de remessa que vai ser enviado para o banco. Então, tá aqui todos os bancos marcadinhos. Aqui também nós temos a parte bancária, né, que é onde é feita aí a conferência, né, da movimentação bancária que foi feita aqui em lançamentos bancários, né. Então, esse relatório bancário aqui, ele é específico para a parte dessas contas cadastradas e o que já foi conciliado dentro do sistema. Tem outros relatórios aqui para ajudar nas conferências, relatórios gerenciais que podem ser gerados em gráfico, né? E caso você tenha marcado que vai trabalhar com desdobramento de despesa e receita, aqui nós temos os relatórios comparativos, né? De receitas, despesas e aquele relatório de previstos versus realizado que eu tinha mencionado no começo para vocês. Nós temos também o relatório de planilha contábil que vai mostrar, né, o que vai ser exportado para o sistema contabilidade, né? Então, aqui esse relatório é bem legal, que ele também imprime as inconsistências. Então, ele mostra se tem alguma coisa faltando aí, né, que vai impactar lá na contabilidade antes de você fazer a exportação. Continuando aqui no utilitários, nós temos aí a parte de exportação de dados. Então, depois que nós fizemos todo o processo de cadastro, conferências, né, referente ao sistema financeiro, nós podemos já gerar os lançamentos contábeis. Então, nós faremos uma exportação de dados para a contabilidade através de transferência automática. O processo aqui de transferência, o período máximo é 1 mês, né? E você pode colocar um nome nos seus lançamentos, né, para identificá-los melhor lá dentro do sistema contabilidade, para saber que aqueles lançamentos específicos vieram do sistema financeiro, porque o sistema ele tem integração com outros módulos, como folha de pagamento, né, sistema fiscal. Então, dá para identificar melhor o que vem de cada sistema utilizando um nome, né? A gente chama aqui de lote. Nós também, né, conseguimos fazer a exportação para os bancos dos nossos arquivos de remessa, né, do contas a pagar e receber. Esse processo, né, ele só vai ficar habilitado depois que o parâmetro do banco estiver preenchido. Então, né, preencher o parâmetro certinho, vem aqui, escolhe um diretório, né? Então, aqui ele vai pedir para você escolher um diretório onde esse arquivo vai ser gerado no computador para depois você mandar para o banco, né, esse arquivo de remessa. A mesma coisa para o contas a pagar. E aqui, na parte de importações, é onde nós vamos importar, né, o arquivo de retorno do banco, né? Então, tá aqui a opção do contas a pagar e receber. Ele abre a telinha, né, para você preencher aqui a identificação da cobrança e o local, né, onde esse arquivo está salvo no computador para ele poder importar, né, para dentro do sistema. Então, o sistema tanto exporta o arquivo de remessa quanto importa o arquivo de retorno. Não menos importante, ferramentas do sistema, é sempre importante fazer cópia de segurança, né, de todos os sistemas aí, para o sistema ficar integrado com os outros sistemas, e ele faz um processo aí de salvar a cópia, né, porque caso tenha uma queda de energia, algum probleminha aí, né, referente ao computador, você tem as cópias, de preferência fora do computador, né, fazendo pendrive, no HD externo, para poder estar salvando aí, caso tenha que formatar a máquina e restaurar todas as informações que tinha no seu banco de dados anteriormente. Pessoal, então a demonstração do sistema, né, foi essa. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com o nosso departamento de suporte. Eu agradeço a atenção de todos. Sejam bem-vindos aí à empresa.